É meu espaço e eu quero nhaço. Oiê, eu sou a Edna Dias, arquiteta especializada em casas com estrutura metálica, e você é muito bem-vindo no nosso canal. Hoje está começando uma nova série de vídeos aqui chamada É Meu Espaço e Eu Quero Nhaço. E o objetivo dessa série de vídeos é te ajudar a transpor os obstáculos que você vai encontrar pelo meio do caminho entre você desejar uma casa dos sonhos e você realmente estar nela. Como tudo começa na ideia, no sonho, hoje a gente vai nesse começo aí e te ajudar em como você vai apresentar essa ideia da casa dos sonhos em estrutura metálica para os teus familiares. Introduzir a família na tomada de decisões sobre a casa dos sonhos, eu diria que é crucial para você ter uma rede de apoio, e esse termo tá bem na moda, né? Uma rede de apoio na tomada de decisões. Tomar decisão, gente, não é uma coisa simples. E se você vai iniciar a tua casa dos sonhos, antes de começar a obra, você precisa estar consciente que começarão as tomadas de decisões. Tem decisões na nossa vida pequenas, que você toma sozinho, né? Tem decisões um pouco maiores que você até conversa com a família, mas se der alguma coisa errada no meio do caminho, é fácil você mudar. Por exemplo, um carro, né? Ah, comprei esse carro, mas não era bem o que eu queria, vou trocar. Tudo certo, não é tão difícil assim. Mas tem decisões muito pesadas, tem definições na vida muito importantes. Pesadas não, muito importantes. Como, por exemplo, ter um filho, como, por exemplo, construir uma casa nova, como, por exemplo, se mudar de cidade, que você precisa, sim, compartilhar essa decisão, compartilhar esse sonho com o restante da família, para você se sentir apoiado, se sentir acalentado, entendeu? Naquele dia que bater a dúvida, nossa, mas o que é melhor aqui para minha casa? O que vai me fazer chegar mais perto da casa dos sonhos aqui? Por isso que eu sugiro para você, mas assim, fortemente, que você conte com o apoio da família. Se pra você o que eu tô falando é uma bobagem, que você já tem total apoio da tua família, olha, parabéns, agradeça. Mas acredite, a gente recebe aqui, através de e-mails, mensagens de Instagram, o relato de pessoas que não têm o apoio da família na casa dos sonhos. A gente tem até alunos que não têm o apoio da família na casa dos sonhos. E com isso a empreitada fica mais difícil, entendeu? Ela é mais penosa. E muito disso é porque não teve o pontapé inicial para que toda a família se envolvesse. Você pode estar pensando, geralmente é o marido que não apoia. Não tem regra, tá? A gente tem aqui casos de maridos que querem muito a casa dos sonhos e querem fazer uma casa longeva, né? Casa dos sonhos, a gente sempre tá falando daquela casa que tem que durar bons anos. 15, 20, talvez toda a tua vida. Talvez é a casa para você envelhecer e terminar a tua vida nela. Então são decisões importantes de serem tomadas. E inclusive a gente sempre trabalha muito aqui no canal essa questão de você tomar decisões e definições que tenham esse tempo de vida útil. Porque dessa forma você vai conseguir o melhor custo-benefício do material que você for usar e também a maior sustentabilidade, a menor manutenção. Então tudo caminha junto, tá? E na hora de tomar essas decisões, ter o apoio da família é fundamental. E quero que você me tenha claro aqui isso, tá? Que a gente tá aqui pra te ajudar. Mesmo se você não tiver o apoio da tua família, vai que você assiste esse vídeo e põe em prática o que a gente vai te ensinar. Fala, Edna, ninguém me apoiou. Mesmo que isso aconteça, a gente tá aqui pra te ajudar, tá? Não é impossível, mas é mais difícil, tá? Qual que é a principal diferença que eu enxergo entre as pessoas que constroem com apoio, com suporte, com uma rede de apoio da família e as pessoas que constroem sem esse apoio? As que constroem com apoio, elas têm o suporte, né? Elas têm para onde perguntar, com quem compartilhar quando alguma coisa der errado, com quem compartilhar quando tiver dúvida, com quem comemorar a vitória, porque isso faz parte, vai ter muito que construir. Quando você faz certinho, é uma vitória atrás da outra, porque é uma etapa vencida atrás da outra. E quem constrói sozinho, geralmente tem a cobrança. Mas sabe, é aquela cobrança que vem daquele cara que não tem nada a ver, que não para
paga teus boletos, sabe? Porque a gente entende que tem a cobrança do marido, ou da esposa, ou do pai, ou da mãe, ou do filho. Essa cobrança vai existir também se você construir sozinho. Você vai precisar ir preparar teu psicológico para justificar aquele quarto que a pessoa achou que ia ficar grande e acabou ficando pequeno. Mas o que mais vai te incomodar é a cobrança externa. E aí, se você não tem a rede de apoio na tua família, pra você falar, olha, você viu o que o cara falou? Nada a ver. Não, você vai dizer, você viu o que o cara falou? Pois é exatamente isso que eu penso. Coisas do tipo, mas é óbvio que você devia ter aberto uma porta nesta parede e olhado pra cá. Mas não é óbvio, sabe? É questão de escolha. Todas as tuas decisões durante o processo de projeto e construção vão ser escolhas, e a escolha não tem certo e errado. Tem pra cada escolha uma renúncia, né? Então você vai ter escolhido, você dedicou tempo pra aquilo. Mas às vezes você achou que era melhor outra coisa, porque ali eu tinha que pôr um armário, eu não podia abrir uma porta. Pode. Mas aí justificar isso sozinho, sabe? Ser cobrado de tudo. E você já vai ser cobrado naturalmente pelas equipes de obra, né? Já vai ser cobrado de tomar decisões, de fazer escolhas. Então o ideal é que a família esteja junto e não esteja também te cobrando. Eu sempre brinco, aquele cunhado que não tem nada a ver com a tua vida, não tem que se meter, ele vai vir e falar, mas não era pra tua construção ter ficado pronta mês passado? Então isso vai acontecer. Se você tiver o suporte da família, vai ser mais fácil. Essa diferença é nítida nas pessoas que conseguem caminhar nessa casa dos sonhos desde o planejamento, projeto, execução, com a família, e aquelas que caminham sozinhas. É possível? É. A gente tá aqui pra te ajudar. Mas se você conseguir convencê-los, é melhor. Tem uma frase que diz assim, sonhar junto é mais gostoso. Eu realmente acredito nisso, principalmente quando o assunto é família. Porque você tá planejando construir um ambiente, muito provavelmente, para você compartilhar esse ambiente com pessoas. Às vezes até com animais. Às vezes no teu programa de necessidades vai estar até um espaço pro teu gato, pro teu cachorro, pra tua calopsita. Fui específica em calopsita, hein? Por quê? Porque na minha família tem pessoas que têm. Se você tá pensando em compartilhar esse espaço, o ideal é que você compartilhe também desde o sonho tomando forma. E quando você dedica tempo nisso, em sonhar junto, o resultado tende a ser melhor. Nos estudos de caso, ao longo desses 10 anos que eu pude observar, quando você tem o apoio da família, o resultado tende a ser melhor. Não é só o processo de construção, é o resultado, é a casa. Porque, né, como eu sempre falo aqui, você não quer um projeto de casa, você quer a casa. E o resultado dela, e para chegar nela tem que passar pela etapa de execução e pela etapa de projeto, o resultado dela, quando tá envolvida a família, tende a ser melhor, tá? Tem vários exemplos, assim. Teve uma vez que eu projetei e construí na Arquistil, eu, Osmar, a equipe Arquistil, uma ampliação de uma imobiliária familiar. E toda a família se envolveu, sabe? Desde definir, vamos manter aqui para iluminação. E até cabe aqui uma ressalva que aquele pai era muito aberto a sugestões. Isso é uma coisa bem legal também para você pensar em incorporar, né? Porque às vezes as pessoas até querem participar e você acaba de uma forma rígida não querendo a participação das pessoas. Mas não, lá naquele caso ele aceitava a opinião das filhas, principalmente. E aí eu lembro que até os estresses de obra, estresse, por exemplo, sujeira que o pintor deixou, porque não era pra deixar, mas deixou, né? Isso pode acontecer. Eu lembro delas limpando e ficando bravas, mas assim, bravas com o pintor e defendendo o pai. Ao contrário, se elas só fossem lá usar, às vezes chegava, viu, olha pai, o cara que você contratou que aqui fez tudo errado. Não, então ele tinha uma rede de apoio. Com isso, gente, encarar a limpeza e tal, e vida que segue, entendeu? Bola pra frente que atrás vem gente. Tem outros casos que eu lembro, por exemplo, a Casa 47. Às vezes, a gente percebe isso até entre os nossos alunos. Tem alunos que acompanham o nosso conteúdo, que acompanham as aulas, como você tá fazendo agora. E até clientes, tá? Que eu já considero até alunos, porque a gente aplica o método nele. Acompanham as aulas da TV da sala. Automaticamente, o companheiro tá ali junto, assistindo e se envolvendo. Ou sentam um do ladinho do outro e fazem aula junto. Durante a aula você já vai percebendo que eles vão tomando as decisões, entendeu? Você viu que legal? Então isso a gente vai fazer assim, isso a gente vai fazer assado. Mas também tem alunos e pessoas e clientes que tomam essas decisões sozinhos. A consequência disso que eu enxergo prática é que quem faz em conjunto tende a conseguir reduzir o prazo final que ele tem para
chegar na casa dos sonhos. Porque bem ou mal são dois remando pro mesmo caminho. Então cada vez que você tem uma decisão para tomar, são duas cabecinhas pensando em qual a melhor decisão. Tende a você conseguir fazer todo esse processo mais rápido. Sozinho não é impossível. Você só precisa às vezes buscar essa rede de apoio nos profissionais que você contratar, já que na família talvez você não tenha, tá? Então buscar sim um arquiteto ou uma arquiteta que você se identifique. Buscar um engenheiro que vai ver tua obra, um arquiteto que vai fiscalizar tua obra, que você possa ligar pelo menos para ele tirar alguma dúvida pontual. Porque eu sei que manter um profissional dedicado para tua obra todo dia, 24 horas por dia, é muito difícil de você conseguir, porque é caro, né? Mas ter alguém que seja acessível. Não ter alguém que simplesmente vai assinar tua obra lá uma vez por semana, passar relatório, sei lá, o jeito que você vai contratar. Mas buscar essa rede de apoio, então, nos profissionais, tá? Porque tem jeito. Mas aqui, hoje, você vai aprender como chegar nas pessoas da família para que elas te apoiem durante o processo. Principalmente se você já optou por usar a estrutura metálica. E quando é melhor escolher optar pela estrutura metálica na tua casa? Para todo mundo que você for conversar e falar, você optou pela estrutura metálica, tem dois motivos principais que me motivam e que eu acho que vai te motivar também, tá? O primeiro deles é rapidez de obra. Prazo. Gente, tempo é dinheiro. Quanto antes essa casa ficar pronta, antes eu saio do aluguel, antes a gente se muda, antes a vida se organiza diferente, tá? E o segundo motivo pelo qual faz sentido você optar pela estrutura metálica para qualquer pessoa que você for contar é controle. É uma obra que te oferece controle de prazos e de custos. Porque, como você já sabe, enquanto estão fazendo a fundação da tua casa, que é uma das poucas etapas da construção com estrutura metálica que é mais difícil manter o controle, a estrutura em si está sendo fabricada em uma fábrica. Com isso, você otimiza o tempo de obra e quando a estrutura chega, ela chega pronta como um Lego para encaixar. Não vai ficar na tua obra aquele monte de saco de cimento, morro de pedra, morro de areia e betoneira e aquela pinguela para você passar com o carrinho de mão e concreto e forma, prego. Não, essa bagunça não. Risca isso, sabe? Então, para qualquer pessoa que você se sentir inseguro em usar a estrutura metálica e falar, nossa, eu quero poder justificar para essas pessoas, você sempre vai poder justificar com essas duas questões, que é um menor prazo e um maior controle. Agora, se você tem aí na tua família um adolescente, um jovem, sabe, um jovem? Ai, gente, é ótimo quando você insere, na minha opinião, quando você insere os jovens nessas questões mais adultas, principalmente as que envolvem escolher, né, opções, porque eles vão entendendo que não tem certo e errado, que tem renúncias, que tem escolhas e você tem que às vezes optar por uma em detrimento à outra. Para esse jovem, você sempre vai poder dizer para ele sobre a questão de sustentabilidade da estrutura metálica. Mãe, pai, mas por que você está usando estrutura metálica na nossa casa? Filho, porque é mais sustentável. E a casa em estrutura metálica é mais sustentável. Eu já falei aqui de redução de desperdício. Tem, além de tudo, a questão sustentável do meio ambiente, tem a questão social também. As pessoas que trabalham com a estrutura metálica são, via de regra, pessoas mais bem treinadas, pessoas com carteira de trabalho assinada, pessoas que recebem EPI, pessoas que recebem treinamento, NR35, trabalho em altura, NR18, trabalho em construção civil. São pessoas sindicalizadas. Tudo isso configura um ambiente de trabalho com muito mais qualidade de vida do que o usual que a gente vê da construção civil com concreto armado por aí. Fato. E isso com certeza vai trazer esse jovem pro teu lado, entendeu? Para ele começar a pensar, mãe, pai, vamos então deixar essa viga metálica aparente. A gente teve aqui até, acho que mais ou menos um ano, foi no começo da pandemia. Vai fazer 2 anos, meu Deus. A gente entregou a obra da Casa 47. A Casa 47 foi uma obra planejada em família. Então, era a filha e o esposo que estavam construindo para os pais dela, para eles se mudarem o quanto antes para pertinho deles. E durante o processo de planejamento da Casa 47, além da rapidez, veio muito a favor para eles fazerem um planejamento em família a questão de controle de custos.
Então, os custos apresentados em fase de projeto se efetivaram etapa após etapa. E quando você enxerga uma etapa e o valor dela fechando, você consegue ter um maior controle da ansiedade, daquela angústia, sabe? Não é aquela bateção na tua porta dizendo: ah, acabou o cimento, preciso de mais um saco de cimento. Ah, mas faltou, né? Quando você faz com concreto usinado, uma laje é muito comum: ah, mas faltou 1 metro cúbico. E vai remendo e vai fazer aquele metro cúbico, ou madeira, ou prego. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente tinha uma planilha com todos os itens orçados, e é isso que a gente sempre indica para os nossos alunos e clientes. Sempre tem uma planilha, porque ela vai orientar na etapa de construção, e assim você não vai se sentir inseguro. Quando a família, então no caso a filha e o esposo, enxergaram essa planilha e conseguiram: ah, tudo bem, então a gente tem um planejamento de caixa aqui, quando que tem que desembolsar para cada etapa. Simplesmente viveram as etapas, não precisou aquele estresse, sabe, de atraso nem nada disso. E eu sei que pelo teu caminho em relação à casa dos sonhos em estrutura metálica, você vai encontrar uma resistência enorme de pessoas, principalmente se for teu marido ou se for o pedreiro, falando sobre custo, tentando te convencer que uma casa em estrutura metálica custa mais caro do que uma casa em alvenaria convencional, em concreto armado. A gente já trouxe aqui alguns vídeos no canal explicando como funciona a composição de custos de uma obra, mas o fato é que hoje construir com estrutura metálica custa a mesma coisa que construir com concreto armado. Isso, gente, via de regra, tá? Ah, mas você vai trazer aqui um projeto especial para mim, específico. Aí eu também posso trazer um específico de estrutura metálica. Então, cada escolha de projeto te leva a uma composição de preço. Por isso que, se você me acompanha há um tempo, você sabe que eu sou super contra custo por metro quadrado, né? Comprar uma casa, tipo um projeto, orçar um projeto no custo por metro quadrado, é algo que pra mim é completamente na contramão do que você tá comprando. Porque ali não tá detalhado nada, você dá uma trabalheira louca detalhar tudo, às vezes nem você detalhou tudo na tua cabeça ainda, né? Mas fato é que, pela nossa experiência, e a gente já trouxe isso aqui em alguns conteúdos do canal, inclusive vão lá ver pórtico metálico em estrutura metálica. Nesse pórtico metálico, em estrutura metálica, a gente tinha que fazer uma reforma numa casa de campo, uma casa de campo que era em alvenaria. Quando a gente foi tirar a parede de alvenaria dessa casa, a gente constatou que não tinham pilares na parede, como era que era pra ter, né? Como muita coisa aí acontece, não vou falar nada. Então a gente tinha que dar um jeito de sustentar aquela laje que a gente deixou sem sustentação, só com as escoras, porque tínhamos quebrado a parede, né? Quando a gente foi fazer esse levantamento de custo, o que sairia mais em conta? Fazer esse pórtico metálico, ou seja, 2 pilares e uma viga em concreto armado ou em estrutura metálica. A estrutura metálica não só ficou mais barata, como ficou mais rápida, mais leve e, na minha opinião, mais bonita. Então, cada vez que você esbarrar com alguém te questionando sobre o custo da estrutura metálica, você vai mandar aquele vídeo para essa pessoa, tá bom? E outro ponto a favor que você pode falar para aquela pessoa que vai falar: ai, mas obra é muita dor de cabeça. Vai falar: por isso mesmo que você tem que usar a estrutura metálica. É muito mais fácil de você controlar o trabalho das equipes que estão lá fazendo a tua obra. Primeiro que são equipes que fazem etapas separadamente. Eu sempre falo pro pessoal que está em contato comigo, né? Clientes, alunos e tudo mais, que a próxima equipe é sempre a fiscal da anterior. Quando você constrói a casa inteira com uma equipe única, você só vai saber se a tua parede está fora do prumo quando o marceneiro chegar. Ninguém vai ter contato. É a mesma equipe. Agora, se você faz a fundação com uma equipe e vem a equipe de estrutura metálica, vai pôr a estrutura e descobre que um dos pontos da estrutura está no lugar errado, vai falar: ó, tá no lugar errado. A equipe vai ter que arrumar. E aí, se essa estrutura metálica não permitir que a parede fique no prumo, sei lá, ficou alguma coisa da estrutura torta, que é difícil de acontecer, mas pode, né? A equipe da parede já vai contar, porque não é a mesma equipe. E se a parede ficar torta, vai vir a equipe do pintor depois que vai contar. Então, você ter esses fiscais de obra é ótimo, porque cada um, o trabalho, a qualidade do trabalho dele está linkada à qualidade do trabalho do que acabou de entregar a etapa. Então, ele vai fazer questão em contar para você como que tá a etapa que ele entregou. Mas o que eu quero dizer para você poder contar para o seu esposo, para o seu pai ou para a sua esposa,
é que na etapa mais perigosa, na pior etapa da obra, que é a hora de você estruturar a casa, fazer pilares e vigas em concreto armado, forma, 23 dias de cura, sabe? Aquela sujeirada toda, a obra não rende, não tá coberta. Você vai ter uma das equipes que é mais fácil de lidar, porque você contrata lá da fábrica. É um CNPJ, sabe? É geralmente um engenheiro que toca essa fábrica, ele vem, olha, passa o trabalho, volta, confere, e você enxerga tudo, é tudo muito fácil de você enxergar, não tá dentro da forma, escondido, sabe? Então essa etapa é uma das mais tranquilas de você levar na tua obra se você usar estrutura metálica, diferente de quando você usa concreto armado. De tudo que a gente falou aqui, eu posso dizer pra você que o jeito errado de você sonhar e projetar e executar a tua casa dos sonhos é deixar pra lá. Esse é o pior jeito. De tudo que a gente falou aqui, se você guardar isso dentro de você, pra mim tá bom. Porque às vezes você vai ter um pequeno desejo na tua mente de algo que você queria ter na casa dos sonhos e você vai deixar pra lá. E às vezes esse pequeno desejo nem custava mais caro, mas ia dar uma ótima qualidade de vida pra você e pra tua família dentro da casa. Às vezes a ideia que você tem sobre utilizar um material como a estrutura metálica, ou a ideia de ter algum tipo de fachada específico, ou uma abordagem de terreno específica, você vai deixar pra lá, porque as pessoas à tua volta estão te desestimulando a ter essas ideias e querem que você faça dentro do mesmo. Sem a mesma regra que tá todo mundo fazendo, todo mundo tá se dando mal, todo mundo tá estourando orçamento, perdendo o controle e reclamando de pedreiro. Mas faça desse jeito. Faz, porque a gente quer ver você se lascar junto com nós, entendeu? Esse é o pior jeito que você pode fazer pra tua obra. Não deixe pra lá. Leve esse vídeo até a pessoa que você quer o apoio. Diga, vamos construir estrutura metálica na nossa casa dos sonhos? Tem muitas vantagens. Eu vou agora listar 5 pra você ter na ponta da língua, entendeu? Pra ninguém mais te engambelar com esse assunto aí. A primeira vantagem da estrutura metálica, então, é a rapidez. Você reduz em até 1/3 o tempo da tua construção. Ponto. Casa 47 metros quadrados. A gente ergueu e cobriu ela em 4 dias. Ponto. Tem vários exemplos aqui no canal. Você pode depois fazer uma pesquisa sobre outras casas que a gente fez em estrutura metálica. Depende, claro, da complexidade do projeto. Mas, se é um projeto complexo que vai demorar em estrutura metálica, em concreto armado, vai demorar mais. Segunda vantagem da estrutura metálica: sustentável. É um produto 100% reutilizável. Eu sempre falo isso, não tem desperdício. Não existe lixo quando você fala em estrutura metálica. Caliça, caçamba, não. Se sobrar tocos da estrutura metálica, a empresa que montou leva embora, ou ela utiliza num novo projeto, porque é um pedaço novo, é um toco, mas é novo, não tem nada estragado, ou aquilo que não dá para aproveitar, eles vendem para sucata. E na sucata eles vendem para aquele serralheirinho pequeno que é só uma cantoneirinha para pôr na grade de uma janela, entendeu? Segurança durante a construção. Quando você fala em usar estrutura metálica, você geralmente fala em ter equipes que são treinadas para montar aquela etapa, que é uma das etapas mais perigosas da obra, seja estrutura metálica ou em concreto armado. Geralmente, com a estrutura metálica, principalmente quando a gente fala de peças maiores ou 2 andares, a gente tem algum tipo de equipamento, seja munk, guindaste, seja lá o que for, que vai cobrar 1 ou 2 diárias. Mas quando a peça é presa neles, essa peça não cai, entendeu? Eles colocam no lugar enquanto as equipes estão lá parafusando ou soldando, então você tem uma maior segurança para a tua obra. A quarta vantagem é mão de obra qualificada. Ai, gente, olha, tudo nos milímetros, entendeu? Quando eu vim pro ramo de projetos com estrutura metálica, né? Quanto mais eu vinha para esse lado de projetar e construir com estrutura metálica, mais precisa a obra ficava. Porque as pessoas que trabalham com estrutura metálica, elas costumam medir as coisas em milímetros. Então, a falha para eles é muito menor do que a construção civil usual, onde a gente fala de centímetros. A gente até brinca, né? Essa diferença aqui de 5 centímetros tira no reboco. Então, quando você tem estrutura metálica, é muito difícil. Eu não posso falar que não acontece, porque eu estaria aqui assumindo, né, uma garantia por todas as obras de estrutura metálica do mundo. Mas fato é que é muito menos possível que exista essas imprecisões, porque a estrutura metálica tem que chegar lá e tem que encaixar. Então é muito mais precisa, porque tem uma mão de obra muito mais qualificada. E a quinta vantagem é controle da tua construção. Controle, gente, coloque aqui de material,
e de custo, porque você contrata um pacote chamado estrutura metálica, e muito daquilo que faz as pessoas acharem que a estrutura metálica sai mais caro é porque ela enxerga esse número do pacote da estrutura metálica, que engloba a estrutura da obra, a cobertura muitas vezes, a escada muitas vezes, a estrutura da laje muitas vezes. Todo esse pacotão ficou X reais. Meu Deus, caro. Mas não é, porque ele é um pacote fechado. Qual que é a vantagem disso? Por exemplo, na obra do Sobrado no Litoral. A gente fechou aquela obra, se eu não me engano, com a equipe de metálica, sei lá, no outubro. A gente executou a obra no março e o preço não subiu. Teve inflação? Teve, mas era um preço amarrado, contrato fechado, entendeu? Você comprou aquele produto naquele preço, naquela data. Eles estão executando, estão montando, estão fabricando, não trouxe ainda para obra. Não faz mal, o valor já foi amarrado. Então isso é controle de obra. Sem falar que você enxerga o tamanho das paredes, o que também te dá controle desses outros materiais que você vai usar. Controle do tempo de obra, né? Tudo isso é uma grande vantagem quando você enxerga o todo da obra. Você conseguir controlar cada etapa, por menor que seja, por mais simples que pareça, é na soma dos pequenos descontroles delas que a tua obra acaba saindo totalmente do controle, e você ouvindo coisas que não são raras, das pessoas dizerem que era pra obra custar 200 mil e a obra acabou custando 400 mil, 500 mil, ou seja, a obra acabou custando mais do que o dobro do que você imaginava. Bom, o primeiro passo agora é você escolher quem vai começar essa jornada da Casa dos Sonhos em estrutura metálica com você. Mostra pra essa pessoa esse vídeo. Se você não quiser mostrar esse vídeo ainda pra ela, mas quiser só compartilhar as vantagens da estrutura metálica, faça isso com essa pessoa e chame o primeiro pro teu time. Escolha qual justificativa você acha que vai se aplicar melhor nele, tá bom? Ou nela, ou em quem você quiser. Mas o fato é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero ter ajudado você a chegar mais perto da tua casa dos sonhos. E até!